Não foi por falta de cornetada aqui no sexto round. A tragédia já estava absolutamente anunciada, contratada. José Aldo Júnior foi mesmo aposentado pelo 15º colocado no ranking dos galos. Um rapaz que, com todo respeito, dificilmente vai ser top 10 um dia e o próprio Aldo não reconheceria na calçada. Esse desfecho ainda ocorreu com requintes de crueldade, da pior forma possível. Porque o Aldo não bateu peso no dia anterior, chegou tarde demais à conclusão de que não era peso galo, e o resultado ainda foi pra lá de controverso. Vamos começar pelo resultado. O primeiro round foi incontestável do Aldo, só ele atacou. Zahabi se fechou ali na guarda. O segundo, de fato, poderia ter ido para qualquer lado. Oficialmente, pelo Fight Metrics, Zahabi conectou um golpe significativo a mais. Também fiquei com a impressão de que ele encaixou os mais limpos, então era razoável assumir que estava 1 a 1 indo para o terceiro. Só vale notar que o Aldo desacelerou no segundo, justamente após um pedido do corner. Dedé Pederneiras, que historicamente sempre foi a voz da razão na carreira do ex-campeão, pediu para ele retomar a respiração, dar uma esfriada, né? Sair daquela porrada franca. O meu entendimento é, Dedé conhece o Aldo como um filho, né? Melhor do que ninguém. Se disse isso no momento que o Aldo estava bem, de repente leu que naquele ritmo faltaria gasolina pro fim da corrida. Acontece que nessa desaceleração o Zahabi ganhou campo e equilibrou a luta. Pois bem, no começo do terceiro round, Aldo, muito oportunista, achou a combinação da vitória. Meteu um direto de direita que já anestesiou, depois uma joelhada alta que derrubou e por fim, quando o Zahabi tentava levantar, uma canelada, taco de beisebol na testa. Isso faltando 3 minutos pro fim. Se Aldo não fizesse mais nada, só circulasse, a vitória era dele. Só que, bizarramente, o efeito desse massacre foi o inverso. Porque Zahabi não só não ficou avariado, zoado pela Blitz, mas acordou. Parece que o bicho levou ali uma injeção de adrenalina na veia. E do outro lado, Aldo, de quase 39 anos, tentando encerrar a luta, parece que despendeu toda a energia que tinha. E ainda faltavam 3 minutos. É só você notar que quando clincharam, né, interromperam a ação, o brasileiro imediatamente olha pra cima buscando o relógio, tipo, acaba logo. Aí já sem forças, ele buscou uma queda pra tentar esfriar, mas Zahabi negou com facilidade. Aldo então sentou, puxou pra guarda e passou o resto da luta levando cotovelada dura de cima pra baixo que cortou todo o rosto. Eu de verdade acho que cabe a discussão de qual momento foi mais agudo, qual chegou mais próximo da interrupção, falou mais alto. Mas aí entram 2 efeitos psicológicos. Zahabi respondeu muito bem ao ataque do Aldo e terminou a luta em posição de completo domínio. 2, haviam 19 mil canadenses ali. Todos os golpes do Zahabi eram festejados e os do Aldo não. Funciona como um megafone, amplifica o que um dos dois está fazendo e pode influenciar o jurado sim. Aí, depois de mais um resultado frustrante, o 2 a 1 para o Zahabi, depois daquela luta horrenda com o Mário Bautista, Aldo anunciou o fim, abre aspas. Essa semana foi extremamente difícil para mim, não em termos de corte de peso, mas por estar travando uma batalha interna. Ainda tentava reviver o sonho de ser campeão, mas percebi que é hora de seguir em frente. Curti minha esposa, meus filhos. Não quero mais estar nesse ambiente. Vou repetir o que disse essa semana. É uma pena enorme que tenha terminado assim. Gente, o Aldo tá no panteão do esporte. É o maior campeão da história de uma das categorias mais populosas do UFC. É um talento em 1 milhão. Tá na primeira prateleira do esporte junto com Demetrius Johnson, Georges St-Pierre, Khabib Nurmagomedov, Anderson Silva, John Jones e Stipe Miocic. É pertencente a esse grupo. Nenhum desses pares teve esse quilate de despedida, servindo de escada para desconhecido fora de casa. Então a estratégia de insistir no peso galo e aceitar qualquer o que tinha para hoje, ao invés de esperar um pouco a mais por oportunidades melhores, não funcionou. Agora, falando em responsabilização, essa é a carreira do Aldo. Ele é o patrão e tem a palavra final. Não poderia ter refletido sobre a dificuldade do corte de peso, que o Aiemann Zahabi não ferveria seu sangue, que haviam desafios mais interessantes no peso-pena, ou até que poderia rolar esse tipo de armadilha no Canadá? Eu sei que posso estar sendo meio injusto, engenheiro de obra pronta aqui. Se o Aldo tivesse tido o braço levantado, resultado super possível, poderia estar anunciando a subida para o peso-pena agora com alguma expectativa. Mas, infelizmente, o cálculo não deu certo. Como anteontem, na pesagem, ele já havia dito que não bateria 61 quilos mais, eu até sugeriria uma despedida, uma festa no Fight Night brasileiro, que deve rolar em outubro ou novembro, contra outro veterano supercampeão, Patrício Pitbull. Poderia até ser luta principal, com um Fighting Nerd compondo o card,
Carlos Prates contra Geoff Neal, por exemplo? Afinal, male male, Aldo ainda consegue competir. Mesmo sendo mais velho, não está sendo atropelado, nada disso. Só que não tem clima. Esses últimos adversários e resultados foram tão broxantes que o cara tá aí, perdeu o interesse. De todo modo, vou fechar aqui hoje em bom tom, vendo o copo meio cheio. Foram 7 defesas de título só no UFC, 14 vitórias no total, um nome que entra para a história, membro do Hall da Fama e, claro, muitos milhões de dólares faturados. E a importância do Aldo no esporte vai além. Aqui no Brasil virou filme, motivou muita gente. E olhando pelo lado do UFC, além de ser porta-bandeira de um mercado grande, foi peça-chave, fundamental na criação da maior estrela da história do esporte. Conor McGregor. É muito doido pensar nisso, mas sem José Aldo não haveria Conor McGregor, não do tamanho que foi. Enfim, Aldo foi um dos grandes e merecia desfecho mais honroso, mas as coisas são como são. Bom descanso pro Aldo. E claro, tudo isso é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. Qual foi a sua opinião sobre José Aldo versus Yaman Zahabi? Achou um garfo, um roubo, um assalto? Achou um resultado justo? Dava pro Aldo esticar a corda, fazer mais uma luta? Não dava? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like ou clicar no botão hypar, ajuda muito o canal. Com o algoritmo do YouTube é uma boa forma de você retribuir o nosso trabalho. E não perde a outra resenha em que eu falei, claro, sobre o novo campeão dos meio-médios, Jack Della Maddalena, que bateu Belal Mohamed, vai enfrentar Islam Makhachev e teremos Charles contra Topuria. Quer entender tudo? Clica no link aqui do lado e confere. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e se liga que amanhã o podcast do Sexto Round começará extraordinariamente às 2 horas da tarde, um pouquinho mais tarde, para acertar a agenda ali do pessoal. Então, 2 horas da tarde, podcast Sexto Round ao vivo, tratando de todo esse UFC 315. Conto com a sua audiência. Beleza? Até lá!